Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Douglas e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da formação territorial do Brasil, as divisões territoriais do Brasil a partir da página 175. Antes eu tenho uma pergunta para você. Por que nosso país tem o tamanho que tem? Por que nós temos as devidas fronteiras? Porque o nosso Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Qual é o processo histórico que fez com que o Brasil tivesse as suas seguintes características territoriais? Você já imaginou o Brasil sendo diferente nas suas fronteiras, sendo diferente na sua organização regional interna, na sua formação econômica, na sua formação política, na sua divisão das fronteiras políticas? Pois bem, para que o Brasil ele se tornasse o país que você conhece, nós tivemos um longo caminho até aqui. Tudo começa lá em 1492, quando Cristóvão Colombo descobre a América para a Espanha e reivindica todo o território do Novo Mundo para a coroa espanhola. Portugal, que fazia parte da Península Ibérica, um grande país com domínio, aliás, um pequeno país em extensão territorial, mas um grande país com conhecimento náutico e de grandes navegações, sendo o primeiro a contornar a África pelo sul, descobrindo um novo caminho para as Índias, questiona a Espanha e o assunto fica muito sério, a ponto de quase existir uma guerra entre Portugal e Espanha pelas terras do Novo Mundo. Ao que tudo indica, a Espanha queria queria deixar Portugal sem os territórios do Novo Mundo. Então a Península Ibérica fez um tratado ali. E a primeira tentativa de acordo para a paz foi a Bula Intercoetera, que determinava que Portugal ficaria com 100 léguas, o território que estivesse até 100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde. Portugal rejeitou e a Espanha ofereceu então no Tratado de Tordesilhas, 370 léguas, como você vai observar aqui no mapa, ó. 370 léguas, Tratado de Tordesilhas, e antes 100 léguas, a Bula Intercoetera. Agora note o seguinte, o que fez Portugal insistir para não ficar com o primeiro tratado? Note que Portugal ficaria prejudicado pela Espanha. Tudo indica que Portugal já havia feito incursões para o oeste no Oceano Pacífico e sabia da existência de terras nessa região, apesar de não ter conhecimento claro da extensão territorial do Novo Mundo. Mas aqui o Tratado de Tordesilhas ele apazigua a situação na Península Ibérica. Olha só, e em 1500 Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, aqui onde hoje é Porto Seguro, e vai para as Índias no caminho comercial, a rota mais viável. Então, esse é o primeiro ponto. Olha só, aqui a divisão então do Brasil aliás, entre a Espanha e Portugal no território do Novo Mundo. Ao norte aqui para cá, para oeste do Tratado de Tordesilhas, tudo é território espanhol. E para o leste, tudo é território brasileiro. Então, 370 milhas a partir deixa eu voltar aqui, das ilhas de Cabo Verde, isso mesmo. Então observe, claro que esse acordo aqui ele foi questionado pelo resto dos países. Por exemplo, a França questiona, a Inglaterra questiona quem foi a pessoa que achou o testamento de Adão e Eva dizendo que o território deveria ficar
deveria ser dividido entre Portugal e Espanha. Isso não foi combinado com a gente. Então, você vê a tentativa os ingleses se estabelecendo na América do Norte, você vê franceses se estabelecendo nas Guianas, tentando se estabelecer no território brasileiro também mais tarde, e aí desenvolve-se toda a história da ocupação territorial da América. Note o seguinte: a primeira atividade econômica no Brasil, ela acontece só na década de 30 do século XVI, portanto lá em 1530. E a primeira atividade econômica é a exploração do pau-brasil. Por quê? O que tinha de interessante aqui nessas terras? Num primeiro momento, nada. Portugal estava fazendo comércio com a Índia e estava muito bem no seu comércio de especiarias, e era uma fonte de receita muito importante para Portugal, e não dava para simplesmente abandonar o plano original para seguir num plano alternativo, principalmente porque a colonização dessas terras aqui, elas seriam muito caras, e de onde Portugal iria disponibilizar recursos para que a coroa conseguisse colonizar e explorar essa região aqui. Então, num primeiro momento, até 1530, não houve interesse da coroa portuguesa nas terras brasileiras, nas terras da colônia. Mas, a partir de 1530, há uma intensa exploração do pau-brasil, cujo objetivo principal era fazer um corante vermelho, tinta, para tingir os tecidos, pintar os tecidos. Então, era um vermelho muito vivo. Só que logo a Europa conhece os produtos químicos, os corantes à base de química, e o vermelho ele pode ser desenvolvido artificialmente. Portanto, a árvore ela é esquecida, e aqui agora a tinta ela é produzida a partir de produtos químicos, um processo químico. Mas essa é a primeira forma de recurso ou de exploração da coroa portuguesa em territórios brasileiros. Note aqui, uma forma engenhosa de Portugal desenvolver, explorar a terra para arrecadação de recursos, é dividir a terra do Novo Mundo, ou a terra da sua colônia, o Brasil, em várias capitanias, em territórios, capitanias hereditárias. E essas capitanias promovem aqui, teoricamente, ocupariam essas regiões todas da costa brasileira até o Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Tá vendo? Então, essas capitanias, elas poderiam contribuir com a coroa. Como que Portugal fez a distribuição das terras? Aqueles nobres que quisessem desbravar o Novo Mundo recebiam as terras de forma gratuita. A coroa dizia: você pode explorar aquelas terras com seus próprios recursos, você não precisa me pagar nada. Contudo, a partir tudo aquilo que você produzir, de tudo aquilo que você produzir, eu vou querer 1/5, que é 20%. Então, num primeiro momento, a capitania a capitania hereditária é uma forma que a coroa portuguesa encontra para ocupar as terras brasileiras, até mesmo porque já tinha gente querendo ocupar aqui, né? É o caso da França, querendo fundar a França Antártica, aqui onde hoje é o Rio de Janeiro, mais ou menos nessa região aqui, ó, na Baía da Guanabara, e aqui eles fundam um forte, e ficam um tempo aqui, a França Antártica. Depois vem os portugueses e tem que expulsá-los. A capitania hereditária é uma forma de ocupar a terra para que a pirataria não seja uma prática frequente nas terras brasileiras, da colônia da coroa portuguesa. Mas observe, naquele mapa passado, é interessante notar que o Tratado de Tordesilhas vem até aqui, passa aqui bem a oeste, no território brasileiro, e dá a impressão que foi toda ocupada a terra. Essa é uma falsa impressão, porque as terras brasileiras, elas começam a ser ocupadas da costa, e naturalmente ela vai ser ocupada daqui, questão de transporte, questão de logística, e não o interior. O Brasil começa a ser ocupado da costa para o interior.
a selva. Inclusive, é daqui que vem esses nomes originais, sobrenomes, né? O João da Costa e o José da Selva ou da Silva. Interessante, né? Essa é uma boa explicação para a origem dos nomes Costa e Silva, nomes brasileiros. Então, da Costa e Silva. E aqui você vai observar que o Brasil, lá no século XVII, ele passa a sofrer aqui, a partir do Tratado de Tordesilhas, invasões ou incursões que primeiro colocam o povo que morava na costa, habitando na costa, com interesses aqui no interior do território. Então, no Nordeste, você vê aqui a busca de drogas do sertão, que é urucum, salsa parrilha, cacau, canela, entre outros. E mais ao norte, aqui, nós vamos ver o ciclo da borracha, o interesse pela seringa e o látex, né? A seringueira. E é uma árvore típica do Brasil, que produz matéria-prima para a fabricação da borracha. Então, qual que é o lugar perfeito para entrar nessa selva tão densa? Através do rio Amazonas e toda a sua bacia. E aqui, ó, nós vamos ver que não só as pessoas que vão explorando a borracha vão entrando, mas também os jesuítas, que eles vão entrando, ocupando as terras e convivendo com os nativos indígenas, pregando a fé católica, espalhando a fé católica aqui, protegendo os índios da escravidão. Os jesuítas tiveram um papel muito importante nesse aspecto. Então aqui nós temos as drogas do sertão, a borracha, mas antes ainda existe a cana-de-açúcar no Nordeste. Olha só, aqui na região da Zona da Mata, no litoral nordestino, é plantado cana-de-açúcar e os engenhos, eles vão sendo o ponto econômico de referência para o Brasil nesse período em que o Brasil era colônia de Portugal. Mais tarde aqui no interior de São Paulo, nessa região mais no sudeste, nós vamos ver que começa a surgir o interesse pelo ouro um pouco mais no interior, nas regiões das Minas, e mais tarde fica conhecido como Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Então essa região aqui, com a descoberta de ouro, faz com que as pessoas vão em busca do ouro. Então, nesse momento, a cana-de-açúcar já não estava rendendo tanto, porque o Brasil ele começa a entrar em concorrência com o açúcar produzido na América Central. Olha só, e produzido nas Antilhas. E aqui o ciclo do ouro ele atrai as pessoas que estão no Nordeste e em busca do ouro. Mais tarde você vai ver o desenvolvimento dessa região central aqui, sobretudo com a descoberta do ouro em Cuiabá. Olha só, o ouro em Cuiabá, aqui. Então, a jornada acontecia de São Paulo, saía de São Paulo pelo rio Tietê, descia até o rio Paraná, chegava no Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso do Sul, na época a capitania de Mato Grosso, né? E ia se desenvolvendo pelo rio Tietê, rio Paraná, rio Pardo, até a fazenda de Camapuã, na região hoje da cidade de Camapuã, e depois descia pelo rio Coxim até o rio Taquari, encontrava o rio Taquari que vinha lá da região onde hoje é Alto Araguaia, né, região de Goiás, encontrava aqui e descia para o rio Paraguai, do rio Paraguai subia até o rio Cuiabá e chegando na cidade de Cuiabá. Essa jornada toda demorava aproximadamente 6 meses, era muito tempo, e essa rota de navegação fica conhecida como Rota das Monções. E o interessante é que daí nós já ultrapassamos aqui pelo sul, né, pelo sudeste, a linha de Tordesilhas, né? Pelo norte já ultrapassamos o Tratado de Tordesilhas, entrando pela calha do rio Amazonas. E ao sul nós vamos ter algumas estâncias pecuaristas, fazendas de gado, aproveitando a pastagem natural do Pampa Gaúcho,
que envolve o Uruguai e a Argentina, é a vegetação típica, o pampa, estepes e pradarias, que no Brasil se chama pampa. Então, note que aos poucos o Brasil ele vai se desenvolvendo da costa do leste para o oeste e até a nossa fronteira ser incorporada em 1905 pelo Tratado de... O tratado... Olha, me deu um branco aqui, agora esqueci o nome do tratado aqui que incorporou o Acre, mas eu vou lembrar até o final da explicação, só para não precisar pausar o vídeo. Então o Brasil ele começa a se desenvolver aqui a partir do Tratado de Tordesilhas e as fronteiras aqui vão ficando delimitadas cada vez mais, tá? Então note o seguinte, essa é a história da formação do território brasileiro. E aqui, a economia no século XIX, ela já vai sofrer um aumento. Aqui, ó, café em São Paulo, erva mate na região sul, algodão que vai se desenvolvendo em várias partes do Brasil, fumo, cana-de-açúcar ainda no interior, lá no século XIX, e a pecuária aqui, sobretudo na região do Mato Grosso do Sul, ó, na época Mato Grosso, a pecuária pantaneira, que envolve Goiás e o sertão nordestino também. E aí você vê a ocupação do território brasileiro, ele se expandindo cada vez mais. Em 1940, a configuração do território já era essa daqui, né? Em 1940, então note que aqui nós estamos falando de uma forma didática de separar o Brasil em regiões para fins didáticos e escolares. Região norte, região nordeste, região este ou leste, né? Centro e a região sul. Aqui, qual que é a diferença? Basicamente, Minas Gerais, hoje é sudeste, e a Bahia, ela se encontra na região norte, aqui o Maranhão e Piauí também, né? Vamos comparar? E São Paulo ficava na região sul, ó. Já em 1945, a mudança didática ela começa a tomar forma. São Paulo ainda fica na região sul, mas aqui nós já temos o centro-oeste. O norte já está definido, o centro-oeste basicamente definido, e aqui vai ser incorporado o sudeste. O oeste, o leste setentrional, ele vai ter uma mudança, né, junto com o leste meridional, ficando esta configuração aqui a partir de 1960. Então aqui o leste, centro-oeste, norte, nordeste e o sul. São Paulo ainda na região sul. Então, centro-oeste aqui só dividido em Mato Grosso e Goiás. Qual que é a diferença básica aqui? Que aqui o Mato Grosso vai ser dividido em Mato Grosso do Sul e Goiás vai receber Tocantins. Nesta configuração aqui, ó, Mato Grosso do Sul e o Tocantins passa a fazer parte do norte. Esta é a configuração atual mais conhecida do Brasil e aqui melhor explica a formação do país em divisões econômicas, divisões regionais de clima, relevo, vegetação, regiões geográficas, né? Não só econômicas. E aqui, ó, esta é a configuração do Brasil hoje: norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. O Brasil dividido em 5 regiões de acordo com a sua localização geográfica e uma forte relação também com a atividade econômica. Note aqui que o norte ele é tem baixa densidade populacional, então ele é pouco povoado, enquanto o sudeste ele vai ter a característica de ser muito povoado. Aqui está o maior PIB do Brasil. Aqui essa região aqui tem o maior PIB do Brasil. Aí nordeste, muito povoado também, mas só que pobre, e o sul povoado e o lugar mais rico do Brasil junto com o sudeste, né? Esse é o mapa da previsão do tempo, ó. Esse você está acostumado a observar, porque todo dia na previsão do tempo você, quando assiste o jornal, ou vai lá no Clima Tempo, da onde eu tirei isso daqui, e você observa a previsão do tempo. Então, chuva no sul, uma pancada de chuva no extremo oeste do Brasil, na região que vai do Acre, a Amazônia e tudo mais. Olha aí,
O Brasil também ele pode ser dividido em regiões geoeconômicas. Aqui eu tenho a forma aqui do mapa que eu acabei de passar, né, dividido em 5 regiões, mas note que esta parte do Brasil aqui, correspondente ao centro-sul, ela tem características comuns. Por quê? Esta região aqui é onde se concentra a maior densidade populacional, as maiores indústrias e os grandes setores da economia, eles estão concentrados aqui, passando por Brasília, o Minas Gerais, dividido aqui o nordeste de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais. Ele está muito mais parecido com o nordeste em questões econômicas e de desenvolvimento do que com o resto do estado. Então, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e o sul do Brasil, com Rio de Janeiro, Vitória, também fazem parte aqui de uma mesma característica geoeconômica. Nós somos aqui, ó, vizinhos de São Paulo, né? Note que as cidades, Campo Grande estaria bem aqui no meio, e as cidades mais desenvolvidas estão no sul, justamente por conta do desenvolvimento. Nós estamos aqui, ó, no norte do Mato Grosso do Sul, bem aqui nessa região, ou aqui para ficar mais fácil, quase na divisa, né? E aqui também o Brasil ele pode ser dividido em 4 grandes regiões: Amazônia, Nordeste, Concentrada e Centro-Oeste. Aqui nós estamos falando de características econômicas muito mais parecidas. Se a gente bem observar esses estados aqui da região concentrada, eles têm muito mais semelhança econômica entre si do que o resto do Brasil. Você observou que lá em 1940 e 1945, São Paulo fazia parte da região sul, justamente porque ele, além de ficar mais no sul, e agora sudeste ou concentrada, né, quando engloba o sudeste e a região sul, São Paulo é economicamente parecido com essas regiões, tanto de clima quanto de desenvolvimento econômico, ocupação histórica e tudo mais. Aqui na região centro-oeste nós temos uma característica: é aqui que está concentrada grande parte da produção agrícola do Brasil, principalmente soja e milho. O sul do Brasil e São Paulo têm agricultura? Sim, a agricultura mecanizada, porém aqui a agricultura, além de ser mecanizada, são grandes extensões de terra. Nós estamos falando do Planalto Central brasileiro, no Cerrado, que foi descoberto aí como algo promissor para o desenvolvimento econômico a partir da década de 70 e 80. Aí há uma migração interna onde as pessoas saem do sul do Brasil, aqui da região sul, e começam a migrar para Mato Grosso, Rondônia, Acre e Pará, toda essa região aqui. Você vai ver muita gente que veio do sul a partir da década de 70 numa migração interna. E a Amazônia continua com as suas características, perdendo aqui o Tocantins, e o Nordeste continua com os seus estados sem alteração, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de clima, relevo e vegetação. O Nordeste ele mantém as suas características. Olha aqui, dentro dessa discussão existe algumas pessoas ou alguns interesses em separar os estados brasileiros em estados menores, subdividir os estados. Olha aqui, são vários os estados. Criaria-se então o Mato Grosso do Norte. Quantas pessoas falam? Você tem o Mato Grosso do Sul e tem o Mato Grosso do Norte. Então teria Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Norte. Aí sim existiria. Aqui, ó, Mato Grosso do Norte, o 12. Uma curiosidade aqui, ó, o Mato Grosso do Sul seria dividido em 2 novos estados. Aqui é o território federal do Pantanal. Eu me lembro que uma vez eu saí do estado e voltei de carro, e eu vi numa placa, não me lembro se é aqui no Paraná ou se é aqui em São Paulo, quando eu entrei no Mato Grosso do Sul, estava escrito: "Bem-vindo a Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal". E eu achei aquilo muito legal, porque houve uma campanha aí uns 20 anos atrás que queria separar o Pantanal ou mudar o nome do Mato Grosso do Sul para estado do Pantanal,
Justamente porque a maior parte do Pantanal brasileiro ele fica no estado do Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Pantanal ele ocupa o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, deixa eu voltar aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia, um pedacinho da Bolívia e parte do Paraguai. Então seria criado o estado do Pantanal. E no caso específico da mudança do nome, eu sei que não foi para frente a ideia de mudar o estado de Mato Grosso do Sul para estado do Pantanal. São interesses políticos, ó. Se você bem observar, toda essa região aqui, elas são de difícil administração. Por exemplo, aqui, ó, no caso específico aqui de Tapajós e de Carajás, houve um plebiscito para dividir o Pará. Então, os dois novos estados seriam o Tapajós e o Carajás, porque as pessoas moram aqui, ó, em Belém, na região de Belém, no Pará, no nordeste do estado. Mas o plebiscito, a consulta pública, né, disse que os moradores elegeram para o estado continuar do jeito que está. Qual que é a implicação? Se houver a divisão do estado em novos estados, vai precisar de governadores, deputados estaduais, e vai abrir uma vaga, ou pelo menos 8 vagas para cada estado, que é o mínimo que cada estado tem, para ter os seus representantes em Brasília. Então isso daqui acaba sendo uma decisão política. Lembrando que o último estado a ser dividido foi Goiás, que era Goiás e o Tocantins, né? Era um estado só, Goiás e Tocantins. Em 1988, a Constituição disse que reconhecia Tocantins como um estado autônomo. Então criou-se lá um governador, deputados estaduais, deputados federais. Aqui a divisão. Mato Grosso do Sul já havia sido dividido anteriormente. E essa grande extensão territorial brasileira, ela promove aqui, faz com que o Brasil ele tenha fronteira com quase todos os países, como eu disse no começo da aula, com exceção do Equador e do Chile. Aqui o Chile e o Equador, bem aqui, ó, só a pontinha que aparece no mapa. Mas todos os outros países o Brasil faz fronteira. São 10 países que o Brasil faz fronteira. E essa fronteira seca a oeste, ela traz grandes desafios, como por exemplo, como controlar o tráfico de drogas e armas que entram principalmente pelo Paraguai e chegam em São Paulo e Rio de Janeiro abastecendo o tráfico. Drogas e armas, um dos problemas. Contrabando, pirataria, sonegação de impostos, né? Isso tudo vai dificultando o controle do Estado por conta dessas fronteiras. É muito difícil. Note que aqui, ó, para o leste, nós temos a fronteira com o Oceano Atlântico, né? Então aqui é papel da Marinha. Aqui seria da Polícia Federal, do Exército, a fronteira seca. E algumas cidades, lugares dessa fronteira desenvolvem cidade. A cidade fica bem no meio. Aqui, ó, ela é cortada pela fronteira. Note o seguinte: essas cidades são conhecidas como cidades gêmeas, né? Elas existem mais no sul aqui, mas você vai ver aqui no nordeste, em Roraima, Pacaraima, que é o lado brasileiro, e Santa Helena, que é do lado venezuelano. E aí a Venezuela está em crise econômica. Por onde os refugiados vêm? Vêm buscar. O que os refugiados vão fazer? As pessoas que estão com dificuldade. Não tem emprego, não tem comida, não tem saúde. O que eles vão fazer? Vão buscar isso em território brasileiro, aqui na cidade de Pacaraima, saindo da cidade de Santa Helena. É o caso específico que acontece aqui no Mato Grosso do Sul, nossa região, onde Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro são uma cidade só, dividido por uma rua, né? Então as pessoas circulam, vão para lá, vão para cá e fazem comércio. As pessoas podem ir lá comprar no outro país e vir com a mercadoria. Olha aqui, ó, Pedro Juan e Ponta Porã, cidades gêmeas, cortadas apenas por uma rua. Olha aqui, ó. Então a pessoa passou para lá é Paraguai, passou para cá é Brasil.
E aqui uma vista lá do Shopping China, ó. Aqui a divisão Brasil e Paraguai, só essa rua separando os dois países. Essas são as cidades gêmeas, a dinâmica delas está interligada. E caminhando para o encerramento, você vai observar aqui a fronteira para o leste, que é conhecida como... O Brasil tem um pedaço aqui de oceano que é território nacional, e é a Amazônia Azul. Olha só o tamanho da extensão territorial que pertence ao Brasil no mar. Então, até nesta região aqui, nós temos direito de exploração. Aqui, por exemplo, olha só, nesta região aqui do Rio de Janeiro, em frente ao Rio de Janeiro, foi descoberta uma grande reserva de petróleo, que ficou conhecida como pré-sal. E o Brasil tem o direito de explorar o pré-sal. Ela fica abaixo ela fica no fundo do oceano, né? Abaixo do solo que existe no fundo do oceano. E quem descobriu isso aqui foi a Petrobras, justamente por conta do conhecimento da Petrobras em exploração de petróleo em águas profundas. Nós temos uma tecnologia bem bacana com relação a isso daí, viu, gente? A Petrobras, ela é uma das campeãs do mundo e detém essa tecnologia de exploração de águas profundas. Mas aqui existem várias riquezas, tanto da pesca quanto da exploração do turismo, né? E isso daqui é protegido pelo sistema de inteligência do Brasil. A Marinha é o principal, mas aqui é a aeronáutica e o próprio Exército também ajuda no desenvolvimento da fronteira. Olha só, uma curiosidade. Sempre que chega um navio, né, e encosta nos portos brasileiros, ele tem que se identificar. Nesse período de pandemia de coronavírus, alguns cruzeiros, eles atracaram aqui. Ele teve um cruzeiro aqui no Nordeste que ele encostou aqui e tinha uma pessoa infectada, e aí não puderam descer. O que acontece? O navio não pôde sair porque ele ficou preso aqui. É um daqueles cruzeiros transatlânticos de viagem, muito bonito. E eles ficaram lá de quarentena no navio. Muita gente no navio ficou doente, mas as pessoas foram atendidas nos hospitais, mas sempre com controle. Então é importante manter o controle da fronteira, quem chega, quem sai, em que condição, né? Você imagina agora em uma pandemia cujo índice de mortalidade chega aí a mais de 50%, que é o caso do Ebola. Então, né, o Ebola lá na África, lembra alguns anos atrás que houve um surto? O Ebola mata cerca de 50% das pessoas que são contaminadas, né? Então, é muito importante manter o controle da nossa fronteira. E nós temos aqui os SISGAS, que é o Sistema de Monitoramento Marítimo, e aqui eu não me lembro o resto da sigla, tá? Mas é muito interessante. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui. Antes ainda, eu gostaria de deixar uma atividade para você. Quero que você realize os exercícios 1, 2 e 3 dos módulos 7 e módulo 8, que está aí no final desse capítulo. Não é necessário me enviar nada e o prazo é até na terça-feira, dia 14. Aproveite aí o feriado, descanse bem na Semana Santa, faça na segunda-feira, terça-feira, é rapidinho, e na semana que vem a gente volta para corrigir. Legal? Muito obrigado por assistir esse vídeo, tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau!